Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente, venho desejar a vocês um feliz ano novo, que esse 2025 seja um ano de muitas realizações para todos nós, muita paz, muita saúde e muito dinheiro no bolso também, né? Todo fim de ano a gente costuma refletir sobre como foi o nosso ano e até criar novas metas, né? Criar metas de ano novo, quem nunca fez isso? Pois é, hoje eu vim compartilhar com vocês uma das minhas metas para esse ano. Esse ano eu quero monetizar esse canal. Eu estive estudando um pouco sobre isso e uma das coisas que eu vi é que você tem que ter periodicidade na postagem. Então eu decidi que todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu vou estar postando um vídeo para vocês. E aí eu queria que vocês também me ajudassem nesse objetivo. Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem me ajudar se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos até o final. Eu tenho uma playlist com mais de 20 vídeos sobre zootecnia, vocês podem assistir. Quem já assistiu pode assistir de novo, não tem problema. Que vocês indiquem também tanto os vídeos quanto o canal para os seus amigos que também gostam desse tema de zootecnia, de criação de animais. Então é isso, eu conto com vocês para me ajudarem a alcançar essa meta de ano novo, né? No caso do ano de 2025. O tema de hoje é o que sua galinha caipira deve comer. Falando de um modo geral, todos os animais, não só as galinhas, todos, inclusive nós, temos que consumir em quantidades adequadas todos os nutrientes. Quais são eles? Eles são 6: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e qual é o outro? Muitas vezes negligenciado, a água. A água é um nutriente essencial e nós temos que ter muita atenção a elas. Esse vídeo eu estou gravando do estado do Ceará. Acho que não é segredo para ninguém que o nosso estado faz um pouquinho de calor, né? Então, assim, um cuidado que às vezes o produtor não tem: a temperatura da água. Por exemplo, para que a ave bebe água? Assim como nós, seres humanos, ela bebe água tanto porque o organismo dela precisa, mas também quando ela sente calor, ela bebe água para que ela possa dissipar calor de algumas formas. Também nós temos um vídeo no canal sobre as formas de dissipação de calor pelas aves. Então essa ave, se ela for beber água e a água estiver quente, ela vai acabar não bebendo ou bebendo menos do que ela necessitaria. Então nós temos que ter atenção à temperatura da água, procurar deixar a caixa d'água na sombra, as águas, né? Seja qual tipo de bebedouro você utilizar, na sombra também, que o cano por onde a água passa da caixa d'água para os bebedouros, ele não fique exposto ao sol, para que assim a água não chegue quente às aves. Sem falar que a água deve ser de boa qualidade, ela tem que estar limpa, ela tem que estar livre de contaminantes. Tudo isso são coisas essenciais. Na faculdade a gente aprende assim, a água que o animal bebe deve ser uma água que eu poderia chegar lá e beber. A gente sabe que nem sempre essa é a realidade, mas esse seria o ideal. Mas vamos lá. Isso é essencial para qualquer animal. Mas voltando para a ave caipira, nós temos algumas peculiaridades, né? Preferencialmente, essas aves elas devem comer alimentos de origem vegetal. Deve-se evitar alimentos de origem animal para essas aves. Por exemplo, as galinhas poedeiras, aquelas que nós usamos para a produção de ovos, elas comem calcário, mas ele pode ser substituído por farinha de carne e ossos. Só que para a ave caipira, isso não é tão recomendado. Outro ponto: não pode ser utilizado antibióticos promotores de crescimento. Aí você deve pensar, mas eu não coloco não. Antibiótico promotor de crescimento? Não coloco isso não. Mas você utiliza o que para a alimentação das suas aves? Você utiliza ração pronta?
você utiliza concentrado proteico, você utiliza núcleo, premix, porque normalmente essas substâncias, esses antibióticos promotores de crescimento, podem vir nesses ingredientes. Então, como que eu vou saber se vem ou se não vem? Olha no rótulo. Tem que olhar o rótulo desses produtos para garantir que essas aves não estejam consumindo antibióticos promotores de crescimento. O que é que esses antibióticos fazem, né? Por que a gente chama eles de promotores de crescimento? Eles são dados em doses subterapêuticas, doses baixas, para matar os micro-organismos prejudiciais que existem no trato gastrointestinal. Dessa forma, ficaram só os micro-organismos bons, aqueles que ajudam na digestão e absorção, né? Só aqueles que vão fazer bem para as aves. Só que não pode utilizar eles na dieta de aves caipiras. Na verdade, ele está proibido no Brasil. O que é que eu posso utilizar então? Nós podemos utilizar probióticos na dieta dessas aves. O que será que é um probiótico? Um probiótico nada mais é do que um micro-organismo benéfico. Por exemplo, vocês já tomaram aqueles remédios para reconstituir a flora intestinal? Às vezes você come uma comida que não fez muito bem, aí você acaba ficando meio ruim da barriga, do estômago, aí você toma aqueles remédiozinhos, às vezes vem até em sachê. Vocês já tomaram leite fermentado? Todos eles vêm probióticos. E o que são? São bactérias boas. A gente toma e aí o nosso organismo, se a gente tomar em uma situação que a gente está doente, nosso organismo normaliza. Se a gente tomar numa situação que a gente esteja bem de saúde, nosso organismo ele vai ter mais uma eficiência, né? Porque você está colocando mais bactérias benéficas, isso vai lhe fazer bem. Então as aves podem e devem consumir esse tipo de aditivo, que nós chamamos. As aves também podem consumir, as aves caipiras também podem consumir pré-bióticos, que nada mais é do que falando assim de uma maneira bem simples, é o alimento para a bactéria benéfica. Você vai dar um alimento para a ave, ela vai consumir, e lá no organismo dela, no trato digestivo, as bactérias benéficas vão consumir esse alimento, que é o pré-biótico, e elas vão se multiplicar, ficar em maior número do que as bactérias que trazem algum malefício para as aves. Outra coisa que elas também podem consumir, os simbióticos, que nada mais é do que o probiótico junto com o pré-biótico. A gente chama de simbiótico. E outra coisa muito importante, a ave caipira, ela deve ser criada solta no galpão, ela não pode ficar presa em gaiolas, e ela tem que ter acesso ao alimento verde. Pode ser no piquete, ela ter acesso ao pasto, ou você pode retirar do pasto, né, e colocar dentro do galpão para elas. Isso é essencial. Por quê? Na alimentação verde, no capim, tem um pigmentante natural. É por isso que ele é verde, né? Tem um pigmentante natural. Esse pigmentante, quando a galinha consome, ele vai passar para os produtos delas, que elas oferecem. Como o quê? Como os ovos e a carne. Então, é por isso que o ovo de uma galinha caipira, ele tem a gema com a coloração bem mais forte do que de uma galinha de granja, né? Que a gente chama, industrial. Então, quando você não dá esse alimento verde para elas, o seu produto vai ficar com cara de um produto industrial, né? Ele não vai adquirir o que uma característica que é marcante da ave caipira. E também vai passar para a carne, né? No caso de ser um frango de corte, por exemplo. O frango caipira, o frango industrial, ele tem uma carne mais branca, enquanto que o frango caipira tem uma carne mais escura. Isso se deve tanto a esse pigmentante, como pode se dever à idade da ave, né? Se a ave já for uma ave muito velha, tudo dá uma escurecida na carne dela. E é isso. Ah, sim, um detalhe. A ave caipira,
ela deve ser uma ave de linhagem de crescimento lento. O que é isso? Na avicultura, nós não utilizamos muito o termo raça, a não ser que a gente esteja falando daquelas raças exóticas, que inclusive eu postei um vídeo no canal. O último é o do Chester e o anterior ao do Chester é sobre aves exóticas. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá nesse vídeo. Então, a gente tem que usar linhagens de crescimento lento, porque um frango industrial, ele cresce muito rápido, ele fica pronto para o abate muito rápido. E o frango caipira, ele não tem essa característica, ele tem que ter um tempo mais demorado, né? Tem que ter um crescimento mais lento. Então, assim, existem vários detalhes numa criação caipira, para ela ser considerada caipira. Inclusive, existem normas da ABNT para classificar um animal como caipira. Depois vocês podem dar uma olhadinha também na internet. E por hoje, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Peço que vocês não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, para assim a gente conseguir, para vocês conseguirem me ajudar a chegar na minha meta desse ano. Tchau, tchau!